Urgente, Turquia e Azerbaijão lançaram uma ofensiva. Teherã e Moscou chegaram ao fim. Erdogan tomou essa decisão. Anulação do Kremlin. A aposta de Putin no Irã não funcionou. O golpe túrquico no coração de Ozesla. A frente sul foi detonada. As forças armadas da Ucrânia atacaram onde ninguém esperava. A Ucrânia está conseguindo o que quer. Avanço total. O inimigo foge, abandonando tudo. O sistema de defesa russo foi invadido por hackers. Nossos defensores lançaram um ataque imparável. Belarus está à beira do inferno. Lukashenko está preparando um ataque contra a Polônia, mas Varsóvia já apertou o gatilho. Minsk é a próxima. Barril de pólvora da Europa. Está prestes a explodir. Minsk sentiu o cheiro de algo frito. Choque. Pequim e Washington chegaram a um acordo secreto. Xi iniciou uma anexação implacável de terras russas. A Rússia está sendo retalhada. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Choque. Punho turco contra o eixo do mal. A paciência de Ankara e Baku se esgotou. Turquia e Azerbaijão iniciam uma ofensiva decisiva. Checkmate para a Moscou iraniana. Erdogan colocou seu trunfo na mesa. Putin apostou no Irã, mas corre o risco de perder tudo. Veja os detalhes. O Cáucaso à beira de entrar em guerra no Oriente Médio. Turquia e Azerbaijão estão se preparando para um conflito com o Irã e a Rússia. Nossas Forças Armadas, o Ministério da Defesa, o Serviço Estatal de Fronteiras e todas as demais unidades das Forças Especiais foram colocadas em estado de mobilização número 1. No âmbito da mobilização número 1 anunciada por Aliyev na reunião do Conselho de Segurança, Baku iniciou a convocação de reservistas e o exército foi colocado em estado de prontidão total para combate. Após bombardeios de Israel e dos Issaqua, o Irã disparou em várias direções. Além do Azerbaijão e do Golfo, mísseis iranianos caíram na Turquia e drones Shahed foram interceptados perto de Chipre. A Turquia, sob nenhuma circunstância, deixará a defesa do país ao acaso e agirá de forma decisiva. A liderança política do Irã, representada pelo ministro das Relações Exteriores e pelo presidente, ora negam os ataques, ora se arrependem e fazem promessas. Parar. Mas, a julgar pelas ações de Ilham Aliyev e Raj Perdagan, ninguém acredita nas palavras dos Pieres. Segundo uma fonte do Ministério da Defesa, a Turquia está considerando o envio de caças F-16 para o Chipre. O grupo étnico azerbaijano no noroeste do Irã está acirrando as tensões entre Baku e Teherã. De acordo com diferentes estimativas, de 30 a 40 milhões de pessoas vivem no Cazaquistão. Nas áreas controladas por Teherã vivem azerbaijanos étnicos. Desde o Tratado de Turkmenchai, o Azerbaijão foi dividido em duas partes. Uma parte foi para o lado do Império Russo, mas a maior parte foi para o lado do mesmo Irã, que hoje chamamos de Azerbaijão do Sul, onde atualmente vivem 40 milhões dos nossos irmãos étnicos. Também entendemos que a história contemporânea dos últimos 35 anos mostra que o Azerbaijão moderno e secular é como um cinto apertado para o Irã. Que cinto? Potencialmente, Moscou se tornará aliada de Teherã no confronto com Baku e Ankara. O Kremlin já está fornecendo apoio militar e de inteligência ao Irã. Eles não nos apoiam politicamente nem em outras questões. A cooperação militar entre Irã e Rússia não é segredo. Sabe, já trabalhamos juntos antes e isso continua e espero que continue. Os países do Golfo Pérsico, que são alvo de ataques do Irã, encontram peças russas e drones. Mas o que é ainda mais importante, em meio aos acontecimentos que se desenrolam rapidamente no Oriente Médio, o valor do Cáucaso do Sul aumenta significativamente para o Kremlin. A pressão sobre o Azerbaijão não funciona, porque Putin claramente não quer tanto brigar com Ilham Aliyev, mas sim evitar um confronto direto com Recep Tayyip Erdogan. Mas à medida que a importância da região aumenta, como uma região de estabilidade em caso de um Irã instável e de países instáveis no Golfo Pérsico, a Rússia pode tentar jogar seu próprio jogo aqui. E isso é muito perigoso para os países do sul do Cáucaso. É algo que simplesmente precisa ser levado em consideração. Será que Putin vai se decidir a abrir uma segunda frente no sul do Cáucaso? Será que Baku, em coordenação com Ankara, iniciará ações militares contra Teherã? A região está esquentando rapidamente e as respostas para a maioria das perguntas saberemos em breve. O sul arde. Kiev furou a defesa russa.
Avanço total, o inimigo está fugindo. A terra natal retorna para casa ao vivo na televisão. Nossos defensores lançaram um ataque imparável. Os ocupantes estão em pânico e tentando tapar os buracos, mas a artilharia e os drones ucranianos transformaram sua retaguarda em um cemitério. Todas as últimas notícias da linha de frente. Olhar. A ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia no sul interrompeu os planos do Kremlin para a primavera de 2026. Isso consta em um novo relatório de analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. Neste momento, o que estamos observando na região sul é justamente uma dessas diversas tentativas em curso. Tome a iniciativa. Devemos alterar estrategicamente todos os planos do inimigo, obrigando-o sistematicamente a agir conforme as nossas ordens e comandos diretos. E isso neutraliza sua vantagem em força. Em particular, devido ao avanço das forças de defesa, o comando militar russo transferiu uma unidade de elite das tropas aerotransportadas e da infantaria naval da direção de Pokrovsk e Dobropoli para a frente sul. Lá estamos estabilizando a situação, realizando contra-ataques. É uma guerra de avanços e recuos. Por um lado, nós os repelimos até realizamos contra-ataques e libertamos algumas pequenas áreas. Eles tentam continuar em outros setores. Mas, segundo os analistas, restam cada vez menos forças para continuar. O agrupamento russo, que deveria ter se consolidado no inverno e iniciado uma ofensiva massiva na primavera, acabou tendo o efeito oposto. Não há de onde obter novas unidades e as forças existentes estão sendo constantemente transferidas ao longo da linha de frente, tapando os buracos. Como resultado, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia já constatou uma diminuição no número de ataques perpetrados pelos ocupantes. Em diferentes horários e dias, eles tinham 200, 250 ou 300 e assim por diante, todos os dias. Agora estamos registrando algo em torno de 127, 125. Isso indica que todos os recursos que eles empregam na linha de frente não são ilimitados. Eles estão tentando agora manobrar as tropas, pois já não conseguem gerar, como eles mesmos observaram, 8 direções estratégicas de Sumy a Kherson. Nos últimos dias, isso é mais perceptível na região do povoado de Pokrovsk. Lá, nossos combatentes continuam avançando. E mesmo o fato de que a Rússia mais uma vez transferiu suas reservas para cá não mudou a situação. Os combatentes ucranianos conseguiram se consolidar em Ternovoy, além de expulsar o inimigo de Berezovoy e provavelmente entrar em Novogriderovka e iniciar combates por Sladkov. Ao mesmo tempo, as tentativas russas de manobrar ao longo de mais de 1.200 quilômetros de linha de frente abrem novas oportunidades de avanços para nossas forças. Como, por exemplo, está acontecendo na região de Guliaipole, que durante todo o inverno foi um setor extremamente difícil. E nossos contra-ataques sistemáticos atingiram a logística pelo flanco nesses setores, graças às operações especiais realizadas por nossas forças de operações especiais e serviços de inteligência, nos permite manter a linha de frente e eliminar a maior parte das tropas inimigas nesse setor. Nossos combatentes também se destacaram nos arredores de Liman. Como relataram no 3º Corpo de Exército, o inimigo, não tendo assaltantes suficientes, decidiu avançar aqui de uma maneira antiga e comprovada. Reunir uma coluna de veículos blindados e tentar romper nossa defesa. O resultado foi bastante previsível. Os BMPs e tanques russos foram atacados por enxames de drones FPV da unidade Silver Battalion. A artilharia ucraniana também se juntou à destruição da coluna. Os ataques ucranianos forçaram a coluna russa a recuar, porém durante a retirada ela também foi perseguida por drones ucranianos. Com o apoio dos combatentes da 3ª de assalto, da 63ª OMBR e da artilharia da 60ª OMBR, a coluna foi atingida. Cada unidade de equipamento foi registrada pelo corpo. Como resultado da cooperação entre as unidades, destruíram um tanque, 3 veículos blindados de transporte de tropas e eliminaram a infantaria. Ao mesmo tempo, as forças de defesa não se esquecem de suas missões de ataque de longo alcance. No entanto, juntamente com os incêndios contínuos nas refinarias de petróleo, cada vez mais alvos militares começaram a aparecer nos relatórios. Aparentemente, o reconhecimento e o planejamento de muitas missões chegaram às suas fases finais.
a GUR publicou um vídeo em que drones atacam 2 navios patrulha. O Hotnik, rebocador marítimo do projeto 1496M1, embarcação de combate a incêndio do projeto 16.640 e mais um barco de desembarque BK-16. Muito provavelmente foram utilizados drones kamikaze com antenas Starlink. Ao mesmo tempo, avaliando o quadro geral na linha de frente, analistas do Instituto para o Estudo da Guerra acreditam que a Rússia, em março, planejava continuar a pressão e avançar. Sucessos táticos próximos a Orekhov e Gulyápole, assim como intensificar os ataques na região de Slaviansk e Kramatorsk. No entanto, o bloqueio da Starlink e a subsequente ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia obviamente interromperam esses planos, e agora a Federação Russa é forçada a abandonar a importante ofensiva da primavera. Barril de pólvora da Europa. Belarus está preparando uma provocação sangrenta contra a Polônia. Lukashenko finalmente decidiu atacar. Mas Varsóvia já havia preparado uma resposta mortal. Minsk é a próxima na fila depois de Teherã. Lukashenko pressentiu algo de estranho. Há um alvoroço nos escritórios de Minsk. Veja os detalhes. O ditador bielorrusso Lukashenko voltou a enlouquecer. O pai idoso vê as maquinações dos inimigos por toda parte. Agora vou mostrar a vocês de onde estava sendo preparado o ataque à Bielorrússia. Em resposta, segundo a inteligência ocidental, Belarus, sob influência do Kremlin, começou a preparar ativamente suas próprias provocações na fronteira com a Europa. Em particular, na Polônia, onde Lukashenko e Putin há muito prometem abrir o corredor de Suwałki até Kaliningrado, na Rússia. A inteligência, que já informou várias agências de inteligência e comunidades de inteligência europeias, afirma que a Rússia, a partir do território da Belarus, está preparando uma série de provocações e sabotagens subversivas contra vários estados, incluindo a República da Polônia e também contra a Varsóvia oficial. Nesse contexto, Putin apenas joga mais lenha na fogueira, enviando de forma demonstrativa para Belarus cada vez mais equipamentos, instrutores e criando lá fábricas e empresas para o reparo de equipamentos e armamentos militares. O próprio Lukashenko realiza exercícios militares na fronteira com a Europa e inspeções de capacidade de defesa. Esses mesmos homens iniciaram uma guerra bem perto das nossas fronteiras. Ou o ditador idoso comeu batata demais, ou esqueceu de tomar os remédios, mas o governo polonês ficou em alerta após a declaração de Lukashenko. Eu certamente vou reagir. Resultado, por questões de segurança, a Polônia fecha o espaço aéreo no leste do país. Representantes das autoridades governamentais polonesas anunciaram oficialmente que o país está interrompendo totalmente a circulação no espaço aéreo, por um período de até 3 meses. Especificamente, de 10 de março a 9 de junho de 2026, o espaço aéreo, o céu, estará fechado. Tudo isso está sendo feito para garantir a segurança. Além disso, as tropas da OTAN também entraram em ação. Elas começaram a movimentar ostensivamente equipamentos militares ocidentais ao longo das fronteiras da Polónia, mostrando assim a Putin que não vale a pena provocar a aliança. Ainda mais. Bem, isso são só histórias, simplesmente. Por que continuar alimentando isso? A situação não é nada disso. Em 2026, a Rússia não vai atacar o corredor de Suwałki, muito menos a Polônia. Isso é bobagem. Mesmo assim, o Kremlin continua insistindo em sua estratégia, enchendo Belarus de armas, inclusive nucleares. E tudo isso porque, explicam os analistas, após os acontecimentos no Oriente Médio, Putin está morrendo de medo. Ele entende perfeitamente que, se necessário, poderia ser deposto tão rapidamente quanto o líder iraniano. Então ele está tentando transferir o ataque de Moscou para Minsk. Os russos querem tirar proveito do território da Bielorrússia em caso de conflito nuclear, para que o ataque atinja a Bielorrússia, e não a Rússia ou Moscou. No entanto, é improvável que o movimento múltiplo do bunker passe despercebido. Agências de inteligência ocidentais. Todos os seus planos estratégicos giram em torno do uso de armas nucleares bielorrussas. Como se costuma dizer, todos eles irão ladeira abaixo. Quanto a Lukashenko, a Polônia, ao fechar parte de seu espaço aéreo, deixou claro que não se deve brincar com ela, muito menos provocar Varsóvia para uma escalada ainda maior. Afinal, o regime bielorrusso, se o Ocidente assim desejar, pode cair tão repentinamente quanto o iraniano.
A facada chinesa nas costas de Putin. O Império do Meio está tomando terras da Rússia. Xi e Trump assinaram uma sentença secreta contra o Kremlin. Urgente. Começou a grande cisão e a China traiu oficialmente a Rússia, passando para um ataque total. Enquanto Moscou acreditava na união, Pequim iniciou uma absorção implacável de territórios russos. Veja os detalhes. Rússia e China falam cada vez mais sobre amizade sem fronteiras. Moscou considera Pequim seu principal parceiro estratégico. Mas agora um novo jogo geopolítico chamado petróleo russo está começando em torno dessa amizade. No que diz respeito às relações russo-chinesas, pode-se afirmar com segurança que qualquer época do ano é primavera. No início de abril, Trump estava preparando sua visita à China, e lá estava ela. Os Estados Unidos estão considerando pedir ao CIS que reduza suas compras de petróleo da Rússia. E, em vez disso, comprar mais petróleo americano. Mas é impossível imaginar que a queda nos volumes, digamos, do petróleo russo manteria a situação normal na energia mundial e na economia global. Na verdade, a queda nos volumes de petróleo levará à queda da economia russa. Mas tudo bem, de qualquer forma, a China hoje é um dos maiores compradores desse mesmo petróleo. E ainda por cima, Putin vende para seu amigo com bons descontos. Quanto ao Putin, ele simplesmente não tem outra saída. Se realmente acontecer alguma coisa com a China e de repente a China parar de comprar, então tudo ficará muito ruim. Com certeza é evidente que para a China não parece fazer nenhum sentido estratégico rejeitar esse tipo de proposta, ao menos durante este momento atual. Eu não vejo o que Trump poderia oferecer para que a China recusasse. Ao mesmo tempo, no Ocidente, afirma-se cada vez mais que a China exerce uma influência significativa sobre a economia russa. Isso significa que ele pode usar essa influência na política. Mas... Você sabe, esta guerra tem o apoio total da China. E a China poderia ligar para Vladimir Putin e acabar com essa guerra amanhã, cortando o fornecimento da tecnologia de dupla utilização que eles vendem. Pequim está gradualmente expandindo sua presença econômica também em regiões que antes eram consideradas zona de influência da Rússia. Por exemplo, nos países da Ásia Central. A China está fortalecendo sua influência na Ásia Central. No Cazaquistão, está pronta para construir uma usina nuclear. No Uzbequistão e no Quirguistão, busca ocupar os mercados automobilísticos. No Tajiquistão, reivindica setores de mineração. A China investe em estradas, ferrovias e infraestrutura. Hoje, ela já é o maior parceiro comercial para muitos países. Esse processo já acontece há muito tempo. Os interesses chineses na Ásia Central estão em diferentes níveis em cada país, mas estão presentes praticamente desde o início, após o colapso da União Soviética. A influência da China cresceu tanto lá que já é perceptível a olho nu. Se antes isso era perceptível apenas para quem estudava esses países de perto, é claro que a influência da Rússia ainda é sentida, mas ela diminui a cada ano. Já que mencionei a amizade sem limites, trata-se justamente do fato de que a China está fortalecendo sua posição até mesmo dentro da própria Rússia, especialmente no Extremo Oriente. E parece que os próprios russos não gostam muito disso. E os chineses já há muito tempo dizem: o Baikal é nosso. Eu digo, é isso mesmo, logo eles vão dizer, a Crimeia é nossa. Eles já usam todos os nossos recursos, ouro, carvão, petróleo, gás, tudo. Eles são uma potência mundial e nós vivemos na miséria. Embora o mais curioso seja que é justamente a Rússia que convida as empresas chinesas, contando com investimentos e o desenvolvimento das regiões. Putin realizou muitos velhos anedotas soviéticas. Havia uma velha anedota soviética aí sim. A noite na fronteira finlandesa-chinesa passou tranquila. Pois é, o Putin está avançando a passos largos para realizar essa anedota. E, sem dúvida, hoje em dia, a Rússia depende da China em todos os aspectos. É interessante que na própria Rússia já há pânico. A mídia russa afirma que a China pretende devolver seus territórios. Livros de história chineses frequentemente mencionam que quase toda a Sibéria, incluindo a Sibéria Ocidental até Tomsk, é território temporariamente perdido. Aqui, aparentemente, Xi decidiu jogar conforme as regras do Kremlin. Afinal, Putin também gosta de relacionar tudo à história. As empresas chinesas são muito ativas nas regiões da Sibéria e do Extremo Oriente.
Os chineses estão se estabelecendo ativamente nessas terras e se apropriando de seus recursos. Então, será que é realmente apenas uma questão de tempo até que os territórios russos sejam entregues a Pequim? Na minha opinião, hoje isso vai depender exclusivamente da vontade da China. Porque uma parte dos territórios pequena, mas ainda assim existem territórios que a Rússia transferiu para a China de forma totalmente legal. Não está claro com base em quê, mas transferiu. Mas claro, se falarmos de grandes territórios como o Extremo Oriente e a Sibéria, ali já existe uma expansão chinesa de negócios. Em muitos lugares é simplesmente total. Parece que a política do Império do Meio é bastante simples. Todos simplesmente escolhem o que é mais vantajoso para si e não importa se Putin está envolvido ou não. Alguém está por aqui atrapalhando, mas tudo bem. Aqui a gente aproveita e depois veremos como fica. Se for vantajoso, continuaremos nesse tipo de relação. Se não for vantajoso, mandamos embora. E que Putin continue vivendo em seus sonhos cor-de-rosa sobre um parceiro confiável na figura da China. Na prática, porém, Pequim age de acordo com sua própria lógica, pega recursos, tecnologias e investimentos, mas nunca assume riscos pelos interesses dos outros. Urgente. Esta é a maravilha tecnológica que vai mudar tudo. Engenheiros ucranianos realizaram o impossível. A nova balística ucraniana reduz o LR a cinzas, mas isso é apenas o começo do pesadelo para os russos. Londres entra no cenário russo e a Grã-Bretanha está preparando uma arma do juízo final para as forças armadas da Ucrânia. O colapso da defesa russa. Veja os detalhes. Um novo nível e escala. A Ucrânia está acelerando o desenvolvimento de sua própria produção de defesa junto com parceiros. Em 4 anos, a Ucrânia aumentou a produção de armas em 35 vezes, passando para modelos de alta tecnologia. Alguns dos principais desenvolvimentos incluem mísseis de cruzeiro, Flamingo, o complexo Grom-2, os antinavio Neptune e drones. Isso permite realizar ataques eficazes contra refinarias de petróleo, logística e quartéis generais dos ocupantes. Os mísseis ucranianos há muito aterrorizam os russos, pois conseguem alcançar o interior do país de Putin. Uma ameaça séria para a Rússia são os mísseis Sapsan, que superam até mesmo os ATACMS em potência. Mais de 500 empresas ucranianas participam do desenvolvimento e produção de Vants. A capacidade de produção permite fabricar mais de 2 milhões de drones por ano, incluindo FPV, sistemas de reconhecimento e de ataque. A Ucrânia, em conjunto com a Alemanha, está desenvolvendo ativamente parcerias de defesa, criando empresas para a produção de drones. Recentemente, uma empresa alemã apresentou uma nova geração de drones-alvo. O foco principal na produção desses drones será o seu baixo custo e a possibilidade de produção em massa. Cabe ressaltar que, levando em consideração as características táticas e técnicas, isso poderia impactar significativamente as capacidades do exército russo. No momento do redesdobramento de pessoal, veículos blindados pesados e armamentos diretamente para a linha de contato de combate. Drones ucranianos P-1 também poderiam cobrir os céus de Dubai. Os Estados Unidos e os países do Golfo estão considerando a compra de drones para combater os mártires iranianos, segundo o Financial Times. Os drones são várias vezes mais baratos que os mísseis Patriot. Portanto, com os grandes estoques de drones do Irã, a região busca soluções de defesa aérea mais acessíveis. No mais alto nível do governo, estamos falando do primeiro-ministro britânico. Houve uma declaração de que os aliados estão considerando a possibilidade de atrair operadores ucranianos de veículos aéreos não tripulados. Por sua vez, os desenvolvimentos inovadores da indústria de defesa ucraniana estão sendo promovidos no momento em que o espaço aéreo sobre as bases militares dos aliados no Golfo Pérsico e, consequentemente, diretamente sobre os países europeus, está sendo fechado. Até 2026, 10 joint ventures com a Ucrânia para a produção de diversos tipos de drones começarão a operar em 5 países europeus. O Reino Unido também desenvolverá novos mísseis táticos e balísticos que aumentarão o poder de fogo da Ucrânia para se defender contra a agressão russa. Este projeto prevê o desenvolvimento e, o mais importante, a implementação direta e a ampliação da produção em um período de 12 meses. E, além disso, a produção de mísseis pode chegar a até 10 por mês.
isso será mais sério. É um elemento de pressão militar das Forças Armadas da Ucrânia sobre o país ocupante. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos, junto com os parceiros, são capazes de criar armamentos de alta precisão que destroem importantes alvos militares. O inimigo em Bolshaya Udina. Uma explosão histórica que ninguém esperava aconteceu, algo impossível. A Ucrânia oficialmente se tornou o principal jogador no Oriente Médio. Kiev assume o controle do céu. Só os nossos são capazes disso. O jogo global de xadrez foi virado de cabeça para baixo, como nossos engenheiros fizeram algo que até o Ocidente ficou chocado. Veja só. A Ucrânia está se tornando parte do sistema de segurança do Oriente Médio. Derrubar os Shaheeds acabou sendo mais difícil do que os americanos esperavam. E o ministro da Guerra do STELA, Pete Hegseth, junto com o chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, Dan Kane. Eles dizem isso abertamente. Eles admitiram que os Shaheeds iranianos são um problema maior do que se esperava inicialmente. Porque os drones voam baixo e devagar e conseguem evitar melhor os sistemas de defesa aérea do que os mísseis balísticos. Enquanto os países da região tentam se proteger dos drones de ataque iranianos, é justamente a experiência ucraniana no combate aos Shaheeds que se torna criticamente importante para os aliados. O ataque com drones e mísseis que o Irã está usando agora, na verdade, é uma técnica nova nesta guerra. Quando os meios clássicos de defesa aérea são sobrecarregados por drones mais baratos e depois chegam os mísseis balísticos, contra isso não há defesa. De uma única arma milagrosa. Contra isso é necessário que funcione um sistema. Na Ucrânia, esse sistema foi construído ao longo de anos. De acordo com o Financial Times, os Estados Unidos e pelo menos um país do Golfo Pérsico já estão negociando a compra de drones interceptadores ucranianos. Eles planejam usá-los para proteção contra drones iranianos, os Shahed, que o Irã acumulou aos milhares e utiliza ativamente na região. O interesse pelos sistemas ucranianos se deve não apenas à sua eficácia, mas também ao seu custo. Um Shahed iraniano custa cerca de $30 mil. Enquanto isso, um míssil interceptador Patriot custa mais de 13 milhões. Já os drones interceptadores ucranianos custam várias vezes menos e já comprovaram sua eficácia na guerra contra a Rússia. É preciso configurar tudo isso, organizar em camadas, definir prioridades, realizar algumas ações de coordenação. É exatamente isso que lhes falta, porque eles não têm experiência nisso. Foi justamente a Ucrânia que começou primeiro a usar em massa drones interceptadores de produção em série que custam apenas alguns milhares de dólares para destruir as versões russas dos Shaheeds, que são lançados em ondas regularmente contra cidades e infraestrutura ucranianas. É justamente por causa dessa experiência para que possamos ajudar a tornar esse sistema o mais eficiente possível em um prazo mais curto, que acredito que nossos especialistas estão sendo envolvidos. Zelensky disse que Kiev pode compartilhar com o Oriente Médio experiência e meios para interceptar drones iranianos. Eles querem nossa expertise e estamos abertos a isso. Se os representantes deles vierem, forneceremos nossa expertise. Ainda mais porque há solicitações de europeus e dos Estados Unidos da América. Recebemos solicitações para compartilhar nossa experiência com parceiros do Oriente Médio. Em troca, Kiev espera receber aquilo que está em grave falta na própria Ucrânia: mísseis para os sistemas de defesa antiaérea Patriot. Nós estamos em guerra nós mesmos. E eu disse isso de forma absolutamente franca. Temos carência daquilo que eles possuem. Eles têm mísseis para o Patriot. Mas com a ajuda dos mísseis Patriot, eles não conseguirão abater centenas ou milhares de mártires. É caro. Nada é motivo de pena para as pessoas. Está claro. Mas eles simplesmente não têm tantos mísseis, então precisam dos drones interceptores que nós temos. E temos uma escassez de mísseis. Pacto Pactri. Portanto, se falarmos sobre a troca de tecnologias, a troca de armas, creio que nosso país estará aberto a isso. O Irã continua lançando ataques aleatórios contra países do Golfo Pérsico. Em particular, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein e Amã estão sob ataque. Além disso, Teherã também realiza ataques contra instalações militares de outros países europeus. Entre eles estão a Alemanha, a França e o Reino Unido.
Precisamos de histórias ativas, quando nos integramos ao espaço europeu, quando agimos junto com a Europa. E a Europa vê que somos um ativo, que somos, digamos assim, um reforço poderoso, né? Um fortalecimento. E isso são novas tecnologias. Acho que o ganho da União é muito mais importante do que os novos riscos que podemos enfrentar diretamente do Irã. A Ucrânia já provou repetidamente que Kiev é um aliado indispensável para os países europeus. Mesmo com recursos limitados, as experiências e tecnologias ucranianas são capazes de proteger não apenas suas próprias cidades, mas também garantir a segurança dos aliados. Do outro lado do planeta, é isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, assista à próxima edição.